coração a certeza de que Deus teve uma mensagem nestas canções para nossos corações. Eu quero, em um breve instante, trazer uma meditação ao seu coração e quero que seja colocado, por gentileza, no nosso telão aqui, o texto de Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. A Bíblia diz assim que: todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei. O Natal é um convite para você. O Natal é Deus estendendo os seus braços eternos na sua direção, para que você possa aceitar o seu Filho. Deus preparou todas as coisas para que você pudesse conhecê-lo. Deus preparou o cenário, Deus preparou o mundo, Deus preparou os impérios, Deus preparou a cultura, Deus preparou toda a situação para que as pessoas pudessem reconhecer que todas as promessas feitas por Deus seriam cumpridas na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, eu quero dizer que existem 4 presentes de Deus para você. Em Gálatas 3:26, e eu vou ler até o 4:7, diz assim, Gálatas 3:26: porquanto todos vós sois filhos de Deus, por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. Pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestistes. Não há judeu, nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente do escravo, mesmo sendo o dono de tudo. No entanto, está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado por seu Pai. Da mesma forma, nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que nos escravizava aos princípios básicos deste mundo. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei, para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em vossos corações, e Ele clama: Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho, e sendo filho, és igualmente pleno herdeiro por decreto de Deus. Amém? Amém. O Natal, queridos, é redenção. Redenção é o pagamento de uma conta. Todos nós somos pecadores, e sobre nós existia uma sentença de morte, uma condenação, mas Deus enviou o seu Filho, que morreu na cruz do Calvário, para pagar o preço do nosso pecado e para nos dar a vida eterna. O Natal também é adoção. Ao receber Jesus no seu coração, você em Cristo se torna filho de Deus. Você já aceitou Jesus no seu coração? O Natal também é a presença do Espírito de Deus em nós. Muitas pessoas se dizem crentes, muitas pessoas vão à igreja, muitas pessoas leem a Bíblia, muitas pessoas sabem das coisas, mas somente aqueles que aceitaram a Jesus Cristo, se tornando filhos de Deus, têm em si a presença do Espírito de Deus. O quarto, o Natal é um presente de Deus. Você viu aí no texto que existe uma herança. Você que aceita Jesus Cristo no seu coração tem
uma herança eterna, herda todas as riquezas do Pai, herda o reino. Você recupera o significado do Natal. O Natal não é Papai Noel, o Natal é Jesus Cristo nascendo nos corações. A mensagem do Natal é que nós paremos com tudo e olhemos para Jesus, vindo à plenitude dos tempos. Eu quero terminar contando uma história. Você sabe que alguns dias atrás aí, houve um grande assalto no Museu Louvre, lá em Paris, e diz essa história que por perto do ano 2000 foi exposto lá um quadro. Esse quadro se chamava Cheque Mate. Se puder colocar aqui na tela o quadro, por favor. Esse quadro, ele foi vendido, agora ele não é mais público. Um homem chamado Christie's comprou esse quadro num leilão, e esse quadro se chama Cheque Mate. O seu pintor é Friedrich Moritz August Reitz. Ele é um alemão. Essa pintura mostra dois jogadores de xadrez. De um lado está Satanás e do outro lado a humanidade. E é interessante que alguém aqui joga xadrez? Não, deixa eu ver, levante sua mão aí. Então nem todo mundo vai entender, porque no xadrez cada peça tem um movimento específico. Não é como dama, por exemplo, é um movimento para cada peça. Mas eu não vou ensinar xadrez para você hoje, mas eu quero dizer que o objetivo do xadrez é derrotar o rei. Então, dois reis estão brigando e os exércitos estão lutando para proteger o rei. E quem tiver o rei vencido primeiro ganha o jogo. No jogo de xadrez existe uma palavra que é cheque. Quando o rei está em perigo, o seu oponente diz cheque. E quando o jogador ele vence o jogo, se chama cheque mate, aonde o rei é derrubado. Mas interessante que antes desse quadro ser vendido, ele foi exposto, e conta-se uma história de que alunos estavam visitando o museu, vendo a Mona Lisa, vendo quadros famosos, e de repente um daqueles visitantes era um exímio jogador de xadrez. E eles, ao passarem por esse tabuleiro, por essa figura, esse jogador que era um mestre, ele olhou para o tabuleiro e ele viu o nome do quadro Cheque Mate, e ele mandou chamar os curadores dessa obra e disse: olha, essa obra não pode se chamar Cheque Mate. Eles disseram: por quê? Porque eu estive aqui por alguns momentos analisando a posição das pedras dos exércitos aqui. A gente chama de pedra, mas são as figuras, né? E aí ele falou assim: ainda existe uma jogada. Ele falou: como assim? Nessa figura o rei ainda tem uma jogada, e nessa jogada ele pode vencer Satanás. Meus irmãos, quero dizer uma coisa: o Natal é um momento em que Deus coloca o rei para vencer, porque o rei não está perdido. A humanidade foi, por assim dizer, derrubada e derrotada por Satanás. Satanás usou a gente para vencer Deus, mas o rei ainda tem uma jogada. Essa jogada foi o nascimento de Jesus. Jesus nasceu aqui. Jesus veio aqui nesse mundo para resgatar a mim e a você. O checkmate que Satanás gritou no Éden não pôde acontecer, porque Jesus nasceu para nos resgatar. Você e eu ainda temos uma jogada do rei em seu favor, e ele vai vencer. Ele morreu, ele cresceu e morreu na cruz do Calvário para derrotar Satanás, derrotar as obras de Satanás. Por isso, eu gostaria que você, que nessa noite acha que tudo está perdido, saiba, o rei ainda tem uma
você pode confiar em Jesus. Ele vai vencer o jogo da vida, Ele vai vencer todos os inimigos, e Ele trará vida eterna para você. Nessa noite, não saia daqui sem aceitar a Jesus Cristo no seu coração. Eu quero pedir que todos fiquem de pé, e nós vamos fazer uma oração. Nós vamos orar, e nós vamos pedir a Jesus que esteja ao nosso lado, esteja em nosso coração nesta noite. Feche seus olhos, eleve seus pensamentos ao Senhor, lembre-se do que Ele fez por você, agradeça a Ele pelo seu amor, agradeça a Deus porque Ele fez todas as coisas para que esse cenário fosse completo. Ele permitiu, por assim dizer, que esse tabuleiro existisse, que essa situação de guerra acontecesse, mas Ele quer se revelar como aquele que é o dono, que tem a plenitude das coisas em suas mãos. Senhor Jesus, vem morar no meu coração. Eu aceito o Senhor como meu Senhor, e quando eu faço isso, Satanás está derrotado, porque eu agora posso chamá-lo de Pai. O Senhor é o meu Rei, o Senhor reina para sempre. Não existe mais barreiras por causa do sangue de Cristo. Eu te aceito, Senhor Jesus, para ser o Rei da minha vida, e te dou a vitória. Eu te agradeço pelo teu amor, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Amém.
noite eu quero dizer que vocês atingiram um novo patamar aqui. Que Deus abençoe vocês. Motivo de muita alegria para nós. Quero agradecer a você que esteve aqui até agora, prestigiando. Parabéns ao coral, parabéns a todos, o Ministério de Música, todos os envolvidos. Que Deus possa abençoar ricamente, trazer muitas alegrias, paz, prosperidade e um Feliz Natal. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam convosco agora e para todos sempre. Amém e amém. Um Feliz Natal para todos. Abrace aí seu companheiro. Parabéns.